Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 4. O mundo dos deuses. 2 anos depois. O tanque de reabastecimento soprou suas mangueiras com um pouco mais de força do que deveria, lançando uma rajada de oxigênio congelante no espaço. No painel do Capitão Choudhury, os números oscilaram. Nenhum alarme soou, nenhuma peça vital se rompeu, mas a garuda teria de gastar mais combustível do que o previsto para manter sua posição. O capitão engoliu um palavrão. Garuda para Sofala. Essa separação foi execrável. Por favor, aprendam a fazer seu trabalho antes de voltar. Na nossa opinião, é o seu mestre de carga que precisa aprender a fazer o dele, respondeu secamente o capitão do Sofala. Insiste em arbitragem? Choudhury hesitou. Sua relação massa-combustível estava apenas ligeiramente desfavorável, antes de responder, no tom mais frio possível. Deixem os pilotos de brinquedo de lado. Vão com calma, por favor. O Sofala não se dignou a responder. O caminhão-tanque afastou-se suavemente, subindo em direção a Ganymede. Choudhury desligou o motor. Precisaria falar com seu mestre de carga. Nenhum dano real havia sido causado, mas havia questões muito mais importantes a considerar. Ainda assim, ele se perguntava qual demônio deixará de apaziguar antes de lançar aquela nave pomposamente batizada de Ganímedes, um mês antes. O que deveria ter sido uma tarefa rotineira, apesar de toda a solenidade em torno da carga sofisticada, afinal, bastava manter seu rebocador adaptado em posição atrás da pequena lua de Júpiter. A Malteia vinha se transformando em um tormento desde o início. Falhas. Panes e pequenos defeitos acumulavam-se como se todos os azares evitados em 20 anos de carreira impecável entre os satélites do planeta gigante tivessem resolvido cobrar seu preço agora. O problema era Sparta. Ela havia inserido seus pinos de ignição em um dos microprocessadores de controle de combustível, desregulando temporariamente o sincronismo. Um segundo depois, restaurara tudo ao normal. A verificação de sistema feita por Choudhury não revelaria nada. Sparta permanecia oculta nas sombras do coletor de carga, ouvindo a troca rápida de palavras entre os dois capitães, filtrando vozes distantes entre as múltiplas vibrações da nave, antes de se esgueirar ainda mais para a escuridão. Usou a passagem mais estreita para subir até seu esconderijo, em um dos compartimentos auxiliares de energia. Seu rosto, escurecido pela graxa, contrastava com o brilho intenso dos olhos fundos. Espremia-se pelas sombras apertadas, guiando-se por audição e olfato aguçados, enxergando no infravermelho o brilho opaco e vermelho das entranhas metálicas da garuda. Chegou ao seu ninho enquanto o rebocador ainda oscilava levemente pela falha na desconexão. Numa estação espacial ou colônia satélite, onde populações frequentemente ultrapassavam 100.000 habitantes, ela poderia desaparecer facilmente, como fizera em Ganímedes. Mas numa nave com apenas 28 pessoas a bordo, a única possibilidade era esconder-se. Disfarçava sua pequena, porém anômala, massa extra provocando inúmeros pequenos acidentes durante reabastecimentos e carregamentos. Durante um mês, desde a partida de garuda de Ganímedes, viverá como uma refugiada clandestina, escondida atrás da escotilha de serviço da unidade antifurto. Nesse período, emagrecera e se tornará imunda. Tivera poucas oportunidades de se limpar com esponja, lavar o cabelo a seco ou trocar de roupa. 2 vezes arriscara furtar peças do sistema de reciclagem, substituindo-as por suas roupas íntimas e macacão encardidos. Roubava comida sempre que podia e recolhia restos antes da reciclagem. Sua dieta miserável consistia sobretudo de nutrientes pouco desejados pelos demais. Suco de uva em pó, extrato salgado de levedura, chips liofilizados de tofu. Mas carregava consigo seu próprio estoque de striafa, um tubo contendo centenas de pequenos discos brancos que se dissolviam sob a língua como açúcar fino. A garuda era a nave-mãe da Kon-Tiki. Veterana de 10 anos de serviço nas proximidades de Júpiter, até 18 meses antes fora apenas um rebocador de carga pesada sem qualquer luxo, equipado com instalações espartanas para uma tripulação habitual de 3 pessoas. Agora, seus próprios construtores mal a reconheceriam. Os antigos porões de carga haviam sido substituídos por um complexo minúsculo, porém luxuoso. Cabines privadas, sala de jantar, áreas de lazer,
clínicas, refeitórios. Os sistemas de suporte à vida haviam sido ampliados, as unidades de energia tornadas redundantes e os tanques de combustível químico triplicados em capacidade. No centro da nave, Garuda eriçava-se como um ouriço do mar, coberta de antenas e mastros de comunicação. A transformação mais impressionante era a sala de controle da missão Kon-Tiki, uma grande sala circular que cortava o centro da nave, circundando seu equador com janelas de vidro escuro abaixo da pequena cúpula da ponte de comando. Após o lançamento da Kon-Tiki, um diretor de voo e 5 controladores operariam os consoles em turnos contínuos. Agora que Sofala concluíra o abastecimento, o lançamento estava a poucas horas. Sparta encolheu-se como um feto, flutuando sem peso na escuridão, ouvindo a contagem regressiva final. Com as escotilhas principais das 2 naves acopladas, o módulo Kon-Tiki fora levado à órbita de Júpiter preso à proa da Garuda. Agora ela ouviu o selamento das escotilhas, o clangor metálico dos travamentos, sentiu a abertura sequencial das presilhas e o solavanco final da separação. Escutou o chiado dos jatos de controle de atitude da Garuda compensando quase imperceptivelmente o leve impulso causado pelos próprios jatos da Kon-Tiki. Imaginou o módulo afastando-se cuidadosamente, suas complexidades ocultas sob carenagens brilhantes e escudos térmicos. As 2 naves pairavam quase imóveis, 1000 quilômetros acima das rochas geladas e desoladas de Amalteia, na sombra radioativa daquele pequeno satélite. Para Kon-Tiki, Júpiter logo surgiria acima da borda da Lua. Para Garuda, o planeta permaneceria oculto durante toda a missão. Quando a separação orbital estivesse completa e todos os sistemas fossem verificados, a Kon-Tiki acionaria seus retrofoguetes e iniciaria a longa queda. A jornada de Howard Falcon aproximava-se do auge. A de Esparta, nos 2 últimos anos, fora muito mais íntima e muito mais tortuosa. Ela permaneceu imóvel, ouvindo o momento de triunfo aproximar-se, enquanto sua consciência oscilava entre sonhos sombrios e memórias distorcidas. Você está bem, querida? A entrevistadora, atenciosa e solícita, era uma mulher corpulenta, de mãos largas e bochechas rosadas, lembrando uma antiga leiteira. Seus R's arredondados denunciavam origem em Somerset. Nos braços, carregava lençóis enrolados. A garota pescou os olhos azuis e sorriu, como quem pede desculpas. Eu estava fazendo isso de novo, Clara. Gilles, vou lhe dizer uma coisa. Você nunca vai sair da lavanderia se continuar dormindo em pé. Clara empurrou um monte de lençóis sujos para dentro da máquina de lavar industrial. Seja uma boa menina e tire o resto do cesto, está bem? Gilles abaixou-se para puxar os lençóis do fundo do carrinho. Acima de sua cabeça abria-se a boca do tubo de lavanderia, que subia até o último andar da casa de campo, 3 andares acima. Clara arqueou uma sobrancelha. Se eu não soubesse que você é inocente, suspeitaria que estivesse ouvindo conversas. Esse duto funciona como um excelente telefone para os quartos, como você sem dúvida já descobriu. Gilles ergueu os olhos, arregalados. Ah, eu não faria isso. O busto generoso de Clara sacudiu-se numa gargalhada sonora. Não que isso lhe servisse de muita coisa a esta hora da manhã. Lá em cima só estão Bloodvin e Kate, enfiando tudo isso no buraco. Clara pegou os lençóis das mãos dela, empurrou para dentro da máquina roupa de cama usada apenas uma vez e fechou a porta redonda de vidro. Seus olhos castanhos brilharam com malícia. Mas você descobriria muita coisa sobre nossos hóspedes por esse caminho. Veja só, os lençóis da senhorita Martita nem foram usados. Sabe por quê? Ela abriu um lençol amarrotado. Aqui vai uma pista. Aquele tal de Jürgen não é tão bobo quanto parece. Não entendo, disse Gilles. Quero dizer, existe uma diferença entre boi e touro, querida. Clara. Mas talvez não se deva esperar que a filha de um mineiro entenda de assuntos rurais. Clara amarrotou o lençol e lançou-o na máquina. Chega de devaneios. Certifique-se de que toalhas e guardanapos estejam passados e dobrados quando eu voltar. Gilles observou as costas largas, e os quadris ainda mais largos, de Clara desaparecerem escada acima. Em vez de voltar ao ferro de passar, a garota magra e morena mergulhou imediatamente em novo transe. Embora agora estivesse longe do tubo de lavanderia, fazia exatamente aquilo de que fora acusada. Ouvia. Mas não se interessava pelas trivialidades domésticas dos quartos. Escutava as vozes casuais dos convidados de fim de semana de Lord Kingman, que desciam pelo corredor. A caça está melhor a oeste, deixemos isso para os outros, que tal? Você acha?
Perguntou Kingman, com a voz de um homem mais velho, carregada de boa educação. Tenho certeza de que encontrará algo digno de filmar, Rupert. Era a voz de um homem de meia idade, cuja fala cuidadosamente charmosa mal escondia uma impaciência agressiva. Não vou decepcioná-lo. A voz de Kingman baixou, tornando-se azeda. Aqui está o alemão. Na lavanderia, a garota de cabelos escuros permaneceu imóvel, absorta. Suas excentricidades eram toleradas na casa em nome da antiga reputação romântica e mística dos galeses, e também porque o velho Lord Kingman parecia nutrir simpatia especial por uma criada tão jovem. Mas, sob a peruca castanha, seus cabelos eram loiros. E seus olhos não eram tão escuros quanto pareciam. Kingman ficaria profundamente chocado se soubesse quanta amargura habitava o coração daquela bela garota. Ela era Sparta. E sabia, talvez melhor do que qualquer pessoa viva, exceto o próprio Kingman e seus cúmplices, que Kingman fora o capitão da Doradus. Navio pirata no espaço. As manchetes haviam gritado isso. Naturalmente, não existiam piratas espaciais. Mesmo ignorando os problemas práticos de perseguição e captura, onde poderiam se esconder? Certamente não perto de planetas ou luas habitadas. E o cinturão principal não era um Caribe espacial. Os asteroides eram pequenos, sem atmosfera e incapazes de sustentar vida sem investimentos enormes, e visíveis demais. A Doradus não era uma nave pirata. Era um navio de guerra secreto, construído para permanecer em reserva caso surgisse um futuro conflito contra o Conselho dos Mundos. Em todo o sistema solar, menos de uma dúzia de naves rápidas da Junta Espacial estavam autorizadas a portar armamento ofensivo. A Doradus era uma delas. Uma força formidável. Quão bem guardado fora aquele segredo! E quão devastadora devia ter sido sua perda para o Free Spirit! Como a mídia relatara em detalhes, o registro da nave parecia impecável. Pertencia a um banco respeitável, o Sadler's Bank, de Delhi, que financiara sua construção. Os construtores faliram. O banco assumiu a posse. Depois contratou uma companhia de navegação respeitável. Essa empresa, por sua vez, arrendou a nave a uma mineradora de asteroides que operava entre Marte e o cinturão principal. Durante 5 anos, a nave gerou lucro modesto, porém constante. Mas então surgiu a revelação. Os 10 oficiais e tripulantes registrados da Doradus jamais existiram. Eram identidades falsas. Mesmo os 4 corpos encontrados em Phobos não permitiram esclarecer totalmente o que ocorrerá quando a Doradus revelar a sua verdadeira natureza. Ainda assim, não havia prova direta ligando a fraude à mineradora, à companhia de navegação, ao banco ou aos construtores falidos. Tudo permanecia cuidadosamente compartimentado. Sparta sabia que uma fraude tão complexa jamais teria funcionado sem cumplicidade infiltrada dentro do próprio Space Control Council. Por meio de seu acesso clandestino à mídia eletrônica, ela conseguirá penetrar nos arquivos da Divisão de Investigações quase simultaneamente à chegada das informações à Terra Central. Entre os armamentos encontrados a bordo estavam 12 mísseis passivos SED-5 sem número de série. 24 torpedos de alto impulso com ogivas explosivas e espoleta de proximidade, de projeto até então desconhecido. 4 espingardas de repetição Toose Olivier adaptadas para uso espacial. 24 caixas de munição antipessoal correspondentes. 2 balas de 9 mm com ponta de cobre, aparentemente de fabricação antiga. 2 balas antigas. Alguém a bordo colecionava armas. Por coincidência, um dos diretores do Sadler's Bank, envolvido diretamente nas negociações de falência e leasing da Doradus, também era conhecido por seu entusiasmo por armas antigas. Um inglês de linhagem distinta chamado Kingsman. Era exatamente o tipo de detalhe obscuro que, cedo ou tarde, os investigadores do Conselho Espacial acabariam verificando. Mas chegar a uma conclusão concreta seria outra história. Sparta preferia métodos mais diretos. Seu currículo cuidadosamente fabricado fora inspirado no de uma jovem real de Cardiff chamada Gillis. Resistira sem falhas ao escrutínio minucioso do administrador da casa de Kingman. Ela própria cuidara para que a vaga surgisse no momento certo. Logo após chegar à propriedade de Lord Kingman, Sparta confirmou sua suspeita.
Por meio das conversas incessantes dos empregados dos andares inferiores, soube do célebre ancestral de Kingman, e também de uma pistola tomada de um soldado alemão na Second Battle of El Alamein, arma que usava exatamente o mesmo tipo de cartucho que Kingman, em sua pressa, deixará a bordo da abandonada Doradus. Agora, Gilles permanecia em silêncio, ouvindo até que as vozes que atravessavam as paredes desaparecessem, uma a uma. Kingman e seus convidados de fim de semana estavam deixando a casa para a sessão fotográfica da tarde. Ela voltou-se então para a montanha de roupa de cama que precisava passar. Sabia, com uma certeza que não conseguiria explicar, que, antes daquela noite terminar, descobriria os segredos finais das profetisas. A bordo da garuda, Sparta moveu-se inquieta, despertando. O consumo crescente de Striafan, mantido por quase 2 anos, reduzira sua vida emocional a um nó negro de raiva, sem, contudo, diminuir suas faculdades de percepção e cálculo, desde que estivesse desperta e forte o bastante para concentrá-las. Mas sua cabeça latejava. A boca estava seca. Levou vários segundos até recordar onde estava, porque fazia tanto frio, porque tudo era tão escuro e porque aquele espaço minúsculo cheirava tão mal. Então a lembrança da raiva reacendeu-se dentro dela, aquecendo-a outra vez. A Kon-Tiki a despertara. Kon-Tiki estava em queda. A descida da órbita de Amalteia até a atmosfera externa de Júpiter levava apenas 3 horas e meia, mais alguns minutos adicionais para ganhar inclinação orbital suficiente e evitar a vasta região dos tênues anéis de detritos do planeta. Mesmo com o desvio, era uma viagem curta. Poucos homens conseguiriam dormir numa jornada tão rápida e grandiosa. Dormir era uma fraqueza que Howard Falcon detestava. E o pouco sono que ainda lhe restava trazia sonhos que o tempo jamais conseguirá exorcizar. Mas ele sabia que não teria descanso nos 3 dias seguintes e precisava aproveitar qualquer oportunidade durante a longa queda em direção ao oceano de nuvens, 96 mil quilômetros abaixo. Assim, logo que Kon-Tiki entrou na órbita de transferência e todas as verificações computadorizadas foram concluídas com sucesso, tentou dormir. Visto friamente, aquele talvez fosse o último sono de sua vida. Pareceu apropriado que, quase no mesmo instante em que Júpiter eclipsava o pequeno e brilhante Sol, sua nave mergulhasse na sombra monstruosa do planeta. Por alguns minutos, um estranho crepúsculo dourado envolveu a nave. Depois, 1/4 do céu transformou-se num abismo negro absoluto, enquanto o restante permaneceu tomado pelo brilho das estrelas. Não importava quão longe alguém viajasse pelo sistema solar. As estrelas jamais mudavam. As mesmas constelações brilhavam naquele momento sobre a Terra, a milhões de quilômetros dali. As únicas novidades visíveis eram os pequenos crescentes pálidos de Calisto e Ganímede. Outras luas existiam em algum lugar do céu, mas pequenas e distantes demais para serem vistas a olho nu. Tudo normal por aqui, relatou Falcon aos controladores muito acima, na garuda, à deriva na sombra segura de Amalteia. Fechando as portas por 2 horas. Combinado, Howard, respondeu o diretor de voo. A expressão era um antigo jargão herdado dos primórdios do programa espacial americano. Talvez soasse estranha, pronunciada em inglês com sotaque tailandês. Mas certas frases em inglês americano e russo já haviam se tornado tão universais no espaço interplanetário quanto antigos termos náuticos haviam sido nos mares da Terra. Falcon acionou o indutor de sono. Rapidamente afundou naquele estado fragmentado de pensamento que antecede o adormecer. Seu cérebro, capaz de armazenar dados indiscriminadamente e devolvê-los por associação livre, ofereceu-lhe então a etimologia de Amalteia. Terna, no sentido de suave, maternal. Na mitologia, Amalteia fora a ninfa-cabra que alimentara o pequeno Zeus, a quem os romanos associaram a Júpiter, numa caverna em Crete. Durante muito tempo, a lua interna de Júpiter fora chamada apenas de Júpiter V, a primeira descoberta após os 4 satélites celebrizados por Galileu Galilei. Se nada mais fosse, Amalteia funcionava como um trator cósmico. Varria partículas carregadas e criava uma trilha relativamente livre da radiação letal que tornava a proximidade de Júpiter tão perigosa. Seu rastro era quase livre de radiação e fragmentos suspensos. Ali, a garuda podia estacionar em relativa segurança, enquanto a morte invisível caía ao redor. Falcon pensava distraidamente nisso enquanto impulsos elétricos percorriam suavemente seu cérebro. Kon-Tiki continuava acelerando em direção a Júpiter, ganhando velocidade a cada segundo naquele campo gravitacional gigantesco. E ele dormia.
No início, sem sonhos. Os sonhos sempre vinham ao despertar. Ele trouxera seus pesadelos da terra. Nunca sonhava com o acidente em si. Mas frequentemente encontrava-se face a face com aquele super-chimpanzé aterrorizado, visto nos últimos instantes em que ambos despencavam entre balões de gás em colapso. Os outros não sobreviveram. Talvez um tivesse sobrevivido, ele jamais soubera ao certo. A maioria dos que não morreram imediatamente estava tão destruída que fora submetida à eutanásia sem dor. Não sabia se o sobrevivente era o mesmo ser que enfrentará durante o desastre. Mas, nos sonhos, o rosto era sempre aquele. Às vezes perguntava-se por que sonhava com aquela criatura condenada, e não com os amigos e colegas que perderá a bordo da moribunda Queen. Os sonhos mais terríveis começavam sempre do mesmo modo. Com seu primeiro retorno à consciência. Quase não havia dor. Na verdade, quase não havia sensação alguma. Estava na escuridão e no silêncio. Nem parecia respirar. Mais estranho ainda. Não conseguia localizar os próprios membros. Sabia que estavam ali. Sentia-os. Pareciam mover-se. Mas não sabia onde terminavam. O silêncio foi a primeira coisa a ceder. Depois de horas, ou dias, percebeu uma pulsação fraca. Após muito refletir, concluiu tratar-se do próprio coração. Esse foi o primeiro de muitos erros. Vieram então pequenas pontadas. Lampejos de luz. Leves pressões sobre aqueles membros ainda fantasmáticos. Um a um, os sentidos retornaram. E com eles, a dor. Precisou reaprender tudo. Era um bebê. Indefeso. Ridículo. Tão encantador quanto leite azedo e fraldas sujas. Talvez tivesse sorrido para a mãe, desesperadamente, se soubesse sorrir, ou soubesse quem era sua mãe. Logo tornou-se um bebê que aprendia a andar. Aplausos o cercavam enquanto atravessava metade da sala cambaleando antes de desabar. Desabava repetidas vezes. Chamavam aquilo de fisioterapia. Sua memória parecia intacta. Compreendia perfeitamente as palavras dirigidas a ele. Mas levou meses até conseguir responder aos interrogadores com algo além de um fraco pescar de olhos. E por que sempre se inclinavam sobre ele aquelas malditas luzes circulares? Aquelas luzes intensas acima de sua cabeça. Agora lhe voltavam, vívidos, os momentos de triunfo. Quando pronunciou a primeira palavra. Quando conseguiu pressionar o botão do leitor de cartões. E, por fim, quando se moveu. Moveu-se pelo espaço, o espaço limitado de um quarto de hospital, não por imaginação, mas por força própria. Aquilo fora, de fato, uma vitória. Uma vitória para a qual se preparara durante quase 2 anos. 100 vezes invejara os super-chimpanzés mortos. Eles haviam tentado e morrido. Ele sobrevivera. Portanto, precisava continuar tentando. Ninguém lhe dera escolha. Os médicos, seus amigos mais próximos, haviam decidido isso deliberadamente. E agora, anos depois, estava onde nenhum ser humano jamais estivera. Caindo em direção a Júpiter mais rápido do que qualquer outro homem na história. Esparta caía com ele, ainda que apenas em sua imaginação ardente. Seus olhos ardiam. O coração martelava dolorosamente no peito. Não dormia havia 20 horas, mas todos os seus sentidos, os comuns e os extraordinários, permaneciam afiados. A dor daquele brilho mental, a dor aguda da percepção e da imaginação, clamava por alívio. Seus dedos enfraquecidos procuraram o frasco precioso. Quebrou a tampa. Tentou extrair uma pastilha entre as demais presas no tubo, mas, em microgravidade, elas resistiam. Então estendeu os pins e conseguiu retirar uma. Lentamente, a pastilha dissolveu-se sob sua língua. O brilho interior suavizou-se. A imaginação cedeu à memória. Ou talvez à memória sonhada. Ou ao sonho lembrado. Gilles parou para escutar. Com exceção do vigia noturno e de seu assistente, que patrulhavam os jardins, todos os empregados da mansão dormiam num sono pesado e exausto. Lá em cima, os últimos hóspedes também haviam finalmente adormecido. Os grupos de caça tinham saído e só regressaram horas depois. Kingman e o homem chamado Bill ficaram com o lado leste da propriedade. O lado oeste coube ao alemão grande e barulhento, acompanhado por Holly Sim. Sim não fizera qualquer esforço para disfarçar a aparência ou nome. Gilles perguntava-se se as identidades dos outros eram tão autênticas quanto a sua. Quando um convidado chegará atrasado, ela soubera que não.
Era Jack Noble, vindo de Mars, desaparecido desde a tentativa fracassada de roubar a placa marciana. Os caçadores retornaram quando a floresta já mergulhava nas sombras de outubro. As sombras estendiam-se longas sobre o prado. A cozinheira precisava preparar jantar para 6 pessoas, mas um mordomo, uma criada e um criado bastavam para o serviço. Gilles, ainda inexperiente nas tarefas domésticas, ficou livre para sentar-se em seu pequeno quarto na ala dos empregados e assistir ao videogame até que o cansaço a dominasse. Tentará escutar. Mas depois do jantar, Kingman e os convidados pareceram desaparecer em algum ponto completamente insonorizado da antiga mansão. No meio do ruído da cozinha, ela filtrara. Passos descendo escadas de pedra. O sussurro de longas vestes. O rangido pesado de dobradiças de ferro. O estrondo de grossas portas de madeira. Depois disso, nada. Nada além de permanecer em silêncio no pequeno quarto enquanto o resto da casa continuava em movimento. E pensar. Parecia haver um espaço sob a mansão ausente até mesmo da planta mais antiga. Fragmentos de pergaminho do fim do século XIV, época em que o que viria a ser a casa de Lord Kingman começara como abadia numa rota de peregrinação. Se aquele lugar oculto nas profundezas fora construído então, arquitetos e pedreiros conspiraram para ocultá-lo. Se escavado mais tarde, construtores posteriores haviam mantido o mesmo segredo. Como se obtinha tamanho silêncio? Pelos métodos antigos, sem dúvida ainda eficazes. Quantos inspetores, historiadores ou arqueólogos curiosos enriqueceram subitamente? Ou morreram cedo demais? Após demonstrar interesse excessivo por aquela antiga massa de pedra? Gilles, exausta após 14 horas lavando e passando roupa, não resistira ao sono. Adormecera. Agora despertava naquele silêncio sepulcral. Saiu de sua cela estreita. Atravessou a grande cozinha impregnada de gordura e sabão. O luar infiltrava-se pelas altas janelas de chumbo, refletindo no fundo curvo das panelas penduradas e cintilando nos suportes de facas. Passou pela despensa. Entrou no corredor de serviço ao lado do refeitório principal. Ali, uma porta conduzia à estreita escada por onde ouvirá os outros descerem. Nenhuma guarda. Abriu-a. Desceu rapidamente os degraus em espiral. Logo estava mergulhada em escuridão absoluta. A radiação infravermelha emanava das paredes aquecidas pelo calor residual do dia. Era suficiente para ela enxergar. Prateleiras vazias e barris abandonados alinhavam-se às paredes. Mas alguém passará ali recentemente para tirar o pó. O piso de pedra fora lavado e encerado. No extremo oposto da antiga adega havia outra porta. Também destrancada. Também sem vigilância. Ali, no coração da conspiração, a confiança vencera a cautela. Mais uma porta. Mais degraus. Agora mais frio. Uma câmara subterrânea de temperatura constante. Ela via formas no tênue calor irradiado pela terra. No pé da escadaria. O ar trazia perfumes e suor. Pelos odores, reconheceu Lord Kingman e cada um dos convidados. Ali. Os fantasmas deles pairavam ainda no ar. 6 vestes brancas conservavam o calor corporal recente de quem as vestira. À frente, outra porta. Desta vez de metal. Ela tocou a superfície com a língua. Bronze. Frio. Ácido. Na superfície. Apenas algumas impressões digitais ainda ligeiramente mornas, visíveis no infravermelho. O restante era uma placa negra na penumbra avermelhada. Ela inspirou o ar. Observou pegadas que lentamente esfriavam. Escutou. Então abriu com cuidado. O ar frio escapou suavemente da câmara. Pelos ecos mínimos de seus passos silenciosos, percebeu a vastidão do espaço vazio além. Para enxergar melhor, precisaria de luz. Cobriu a palma da mão com a lanterna elétrica, usando os próprios dedos como filtro. A luz atravessou a carne avermelhada. Aquela claridade sanguínea revelou-se uma câmara octogonal de arenito claro. Simples. Severa. Como uma igreja sem nave lateral nem transepto. Mais alta do que larga. O piso era de mármore negro, polido, sem ornamentos. Em cada um dos 8 lados, pilares delgados elevavam-se até a abóbada, de onde finas nervuras se cruzavam formando uma estrela. Entre as nervuras, um teto pintado de azul tão escuro que, sob a luz vermelha, parecia negro absoluto. Estrelas douradas de 8 pontas adornavam o teto em diferentes tamanhos, desde pequenas marcas como cabeças de prego até relevos do tamanho de escudos.
A maior delas, uma espécie de alvo dourado, ocupava o centro superior da abóbada. A arquitetura era do gótico tardio, estilo surgido na Eastern Europe do século XIV e conhecido na England como perpendicular. A obra era autêntica, não uma imitação. Mas aquela abóbada não era uma igreja. As estrelas no teto não estavam distribuídas ao acaso. Tratava-se de um planetário. Representava o céu do hemisfério sul e, no centro, destacava-se a constelação de Crux. Gillis reconheceu a natureza da sala pelo que Blake lhe contará. A abóbada estrelada era uma analogia, séculos mais antiga, da última câmara da vila subterrânea em Paris, onde a iniciação de Blake na profecia culminara. Ela moveu-se lentamente pelo recinto sem janelas, absolutamente estéril, observando como as estrelas douradas acima se refletiam no mármore negro polido sob seus pés, como se surgissem do fundo de um poço sem fim. No centro do piso havia o único elemento decorativo. Diretamente abaixo da estrela central de Crux. Uma pedra circular elevada. Com um símbolo esculpido. Ela destampou a lanterna e apontou o feixe intenso diretamente para baixo. Cabeça de Medusa. Uma górgona. Não a imagem clássica de uma bela mulher com serpentes ornamentais no lugar dos cabelos. Mas uma máscara arcaica de horror. Calcário pintado em vermelho, azul e amarelo. Fundido ao mármore. Olhos arregalados. Boca aberta. Presas curvas. Couro cabeludo tomado por víboras. A deusa como morte. A sala em Paris, da qual Blake falará, fora construída na Era da Razão. A câmara estrelada que ele alcançara após tantas provações era dominada por uma enorme estátua de Atena, em cujo interior havia, ápice da serenidade apolínea, um órgão de tubos. Mas no escudo da própria Atena, deusa da sabedoria, estava também a máscara arcaica de Medusa. Os profetas adoravam o conhecimento. Hagia Sofia. Atena. E Medusa. Sabedoria e morte. Olhar para Medusa era transformar-se em pedra. Resistir ao conhecimento era morrer. Ela poderia ser a maior de nós. Resistir a nós é resistir ao conhecimento. Mas a jovem magra que contemplava agora aquele rosto esculpido pensava de outro modo. Sob a máscara de pedra havia algo valioso. Algo de profundo significado para o povo que colocará ali aquele símbolo. Confrontar a sabedoria é morrer. A porta da sabedoria é a morte. A laje era pesada, porém removível. A cripta abaixo, revestida de calcário branco, não era mais larga nem mais profunda que a placa de mármore superior. Algo repousava sob um sudário de linho. Ela puxou o tecido. Introduziu o feixe de luz na cavidade escura. E viu um cálice de ferro ornamentado com a figura de um deus da tempestade em marcha. Objeto hitita, mais antigo ainda que a Medusa esculpida, com pelo menos 3.500 anos. Um par de rolos de papiro egípcios, quase tão antigos. Os pequenos esqueletos de 2 bebês humanos, amarelados como marfim, de origem desconhecida e idade impossível de determinar. E um fino data-silver preto. Brilhante. Novo. Controle da missão Kon-Tiki. Tempo decorrido de missão, 3 horas e 10 minutos exatos, disse o diretor de voo Meeshai Buranafor no gravador de dados. E agora, orientação, por favor. Avaliação verbal. O rastreamento permanece nominal para a descida atmosférica programada. Médico? O controlador médico respondeu pelo rádio. Tudo normal. O EG indica a transição para fora do estágio 2 do sono. Já havia atraso perceptível no sinal vindo de Kon-Tiki. Cerca de 1/20 de segundo. Aumentando continuamente. O centro de controle precisava retransmitir a comunicação por satélites temporários, pois entre a Garuda e o planeta, o escudo de Amalteia bloqueava a linha direta de transmissão. Os 6 controladores flutuavam presos por cintos frouxos diante de telas planas luminosas. Pelas janelas grossas da sala circular, via-se uma paisagem irregular de gelo e rocha perfurada refletindo a luz fraca do sol. Uma extremidade da lua oblonga. Estendida por dezenas de quilômetros. Como um molde convexo e estriado do Death Valley. No horizonte branco acinzentado, um brilho vermelho alaranjado refletia a luz solar refratada por Júpiter. O planeta em si jamais seria visto dali. Mas o retorno triunfal de Kon-Tiki, sim. Apesar do relativo luxo das instalações construídas sob medida, Garuda era uma nave apertada. 5 tripulantes. 21 controladores de missão. Cientistas. E técnicos de apoio.
Quando Howard Falcon estava a bordo, o número subia para 27 pessoas. Havia ainda outro passageiro oficialmente listado. Mas, para os profissionais, ele valia menos que peso morto. O senhor bagagem inútil falou então de seu assento privilegiado, por cima do ombro do diretor de voo. Os controladores o conheciam como representante de um grupo de vigilância civil autorizado pelo Conselho de Controle Espacial a observar a missão. Um lugar pelo qual centenas de jornalistas teriam derramado sangue. Consumíveis, Redfield falando. Se puder me conceder um instante, meus cálculos não coincidem exatamente com sua estimativa de consumo de oxigênio a bordo de Kon-Tiki. Poderia confirmar novamente? Sua voz tinha o tom de um fiscal hostil. O controlador não protestou. Não explicou. Apenas suportou a humilhação e digitou. Nas semanas desde que Garuda deixara Ganymede, Redfield submetera todos à mesma rotina. O senhor bagagem, ou Redfield, como preferia ser chamado, resmungou diante dos números na tela. Nada comentou. Na verdade, não estava realmente atento. Nem se importava. Munidos dos planos preparados por Blake, Dexter e Arista lançaram sua ofensiva pública. Quis custodiet custodes. Exigirá Arista, tão segura de seu latim imperfeito quanto apenas alguém meio lembrado pode ser. Padres e advogados costumam ter essa confiança. Dexter preferira formular de modo mais direto. Quem põe um cachorro para vigiar ovos? Diante da insistência de Vox Populi e desse argumento impossível de ignorar, o Conselho de Controle Espacial cedeu. Após longas negociações e manobras, os Plowman jamais hesitavam em expor tudo publicamente quando necessário. Decidiu-se que um ou mais observadores imparciais, vindos de uma organização como Vox Populi, teriam acesso irrestrito a todas as fases do programa Kon-Tiki durante toda a missão. Às vezes Blake reprimia um sorriso ao lembrar com que facilidade o conselho cedera. Mas não havia nada realmente engraçado nisso. Talvez uma dúzia de pessoas naquela nave soubesse exatamente quem ele era e esperasse apenas a oportunidade certa para matá-lo. E até os inocentes desejavam que desaparecesse dali. Ainda assim, permanecia. Perguntando. Observando. Às vezes por 2 turnos seguidos. Sem dormir. Eles não sabiam o que ele procurava. Não eram amistosos, e ele também não. O amargo devaneio de Blake foi interrompido pelo controlador de comunicações. Voo, temos Howard Falcon em linha. A Kon-Tiki acabava de emergir da sombra e a aurora joviana se abria à frente em um arco colossal de luz, quando o zumbido insistente do alarme arrancou Falcon do sono. Os inevitáveis pesadelos, nos quais tentava chamar uma enfermeira sem força sequer para apertar um botão, dissiparam-se rapidamente. A maior, e talvez última, aventura de sua vida estava diante dele. Entrou em contato com o centro de controle da missão, agora a quase 100.000 quilômetros de distância e afundando rapidamente abaixo da curvatura de Júpiter, para informar que tudo permanecia normal. Sua velocidade acabava de ultrapassar 50 quilômetros por segundo. Considerando que se encontrava nas camadas externas da atmosfera de um planeta, aquilo seria digno do Guinness World Records. Dentro de meia hora, Kon-Tiki começaria a enfrentar a resistência atmosférica que tornava aquela a entrada mais severa de todo o sistema solar. Dezenas de sondas já haviam sobrevivido àquela provação flamejante. Mas eram massas compactas de instrumentação, robustas o bastante para suportar centenas de gravidades de desaceleração. Kon-Tiki atingiria picos de 30 gs, com média superior a 10, antes de estabilizar-se nas camadas superiores da atmosfera joviana. Com extremo cuidado, Falcon começou a fixar o intricado sistema de amarras que o prenderia às paredes da cabine. Ali não havia simples cintos de segurança. Quando concluiu as conexões entre hastes, tubos, conduítes elétricos, sensores de tensão e amortecedores. Ele próprio parecia parte estrutural da nave. O relógio no console iniciou a contagem regressiva. 100 segundos para a entrada. Para o bem ou para o mal, Falcon já estava comprometido. Em pouco mais de 1 minuto, atingiria a atmosfera palpável e ficaria preso às garras do gigante gasoso. -3. -2. -1. 0. Nada aconteceu. Ao menos, não de imediato. O relógio continuou. +1. +2. +3. Então, além das paredes da cápsula, ouviu-se um suspiro fantasmagórico, crescendo gradualmente até transformar-se em um rugido agudo e penetrante. A contagem errara por apenas 3 segundos.
Excelente, dadas as variáveis desconhecidas. O som era muito diferente daquele de um ônibus espacial mergulhando na atmosfera terrestre, marciana ou mesmo venusiana. Naquela atmosfera rarefeita de hidrogênio e hélio, tudo soava várias oitavas acima. Em Júpiter, até o trovão teria voz de falsete. Um trovão estridente. Falcon teria sorrido, se pudesse. Com o grito crescente veio o peso esmagador. Em segundos, estava completamente imobilizado. Seu campo de visão reduziu-se ao relógio e ao acelerômetro. 15 gs. 480 segundos restantes. Nunca perdeu a consciência. E, sinceramente, não esperava perder. O rastro incandescente de Contiki certamente parecia espetacular pelas câmeras que transmitiam ao centro de controle. Uma cicatriz luminosa com milhares de quilômetros de extensão. 500 segundos após a reentrada, o arrasto começou a diminuir. 10 gs. 5. 2. Então o peso quase desapareceu. Falcon voltou à queda livre. Toda a velocidade orbital fora dissipada. Um solavanco brusco indicou a ejeção dos restos incandescentes do escudo térmico. As carenagens aerodinâmicas também se desprenderam. Júpiter podia ficar com elas. Sua utilidade terminara. Falcon afrouxou parte das amarras físicas, ganhando um pouco mais de mobilidade sem perder contato com a máquina. Esperou. O sequenciador automático iniciou então a próxima. E mais crucial. Fase da descida. Não viu o primeiro paraquedas de frenagem abrir. Mas sentiu o leve tranco. A velocidade caiu imediatamente. Pouco depois, Contiki perderá toda a componente horizontal e descia quase verticalmente a cerca de 1.500 km por hora. Tudo dependia dos 60 segundos seguintes. Então abriu-se o segundo balão de arrasto. Falcon ergueu os olhos para a janela superior. E viu, com imenso alívio, nuvens de tecido aluminizado brilhando atrás da nave em queda. Como uma flor colossal desabrochando. Milhares de metros cúbicos de material expandiram-se no céu. Acima, um enorme paraquedas recolhia o gás rarefeito até inflar-se completamente. A velocidade de queda caiu para poucos quilômetros por hora. E ali permaneceu. Agora havia tempo. Muito tempo. Naquele ritmo, levaria dias até atingir o que quer que pudesse ser chamado de superfície em Júpiter. Mas chegaria inevitavelmente. A menos que interviesse. Por enquanto, o balão funcionava apenas como paraquedas eficiente. Ainda não gerava sustentação. Não poderia fazê-lo enquanto a densidade interna e externa permanecesse igual. Então, com seu estalo característico e ligeiramente inquietante, o pequeno reator de fusão entrou em operação, lançando torrentes de calor para a parte superior da nave. 5 minutos depois, a taxa de queda tornará-se 0. 6 minutos depois, a nave subia. O altímetro estabilizou-se pouco acima de 400 km sobre a região considerada superfície. Em uma atmosfera de hidrogênio, apenas um tipo de balão é possível. O balão de hidrogênio aquecido. Enquanto o reator funcionasse, Falcon poderia permanecer suspenso naquele mundo capaz de conter 100 oceanos pacíficos. Depois de percorrer quase 5 milhões de quilômetros desde a Terra, o último dos mundos aquáticos, Contiki finalmente fazia jus ao nome. Era uma jangada aérea. A deriva nas correntes fluidas da atmosfera joviana. Caindo rumo a Júpiter. Falcon emergia de sonhos dolorosos para a luz triunfante do Sol. Em seu esconderijo fétido a bordo da Garuda, à sombra de Amalteia. Sparta ainda vivia dentro de si mesma. Dilys não tinha como ler um fragmento de dados sem interface. 5 minutos após descobrir a cripta, já estava de volta à cozinha de Lord Kingman. Diante do computador doméstico. O terminal ficava perto demais do fogão a gás. A tela plana estava enevoada. O teclado, escorregadio de gordura. Mesmo assim, ela conectou seus eletrodos digitais e sentiu o fluxo elétrico percorrê-la. Inseriu o chip roubado. O conteúdo espalhou-se diretamente pelo córtex anterior. Ela rolou aquela esfera espinhosa de informação em um espaço mental multidimensional, procurando uma chave de entrada. A massa de dados parecia indecifrável, embora exibisse regularidades formais. Mas a chave não era simples como um grande número primo. Sua geometria complexa resistiu por longos segundos. Então surgiu uma imagem. Espontaneamente. Era familiar. Muito familiar. O turbilhão de nuvens para o qual seus sonhos tantas vezes haviam conduzido.
mas agora visto de muito mais alto. Os padrões espessos e coagulados das nuvens de Júpiter apareciam nítidos, como gotas de tinta laranja e amarela dissolvendo-se lentamente sobre branco, girando em espirais. Um panorama de informações abriu-se diante dela. Ela caía dentro e através daquelas nuvens sem fundo. Não, deslizava por elas como uma criatura alada. Ondas intensas de emissão de rádio atravessavam seu corpo, preenchendo-a com um calor excitante, tão familiar que lhe provocava uma dor doce. A lembrança de quando ainda podia experimentar sensações assim no próprio corpo. Estava deslumbrada, desorientada, levemente embriagada. Mesmo assim, esforçava-se para manter uma perspectiva objetiva, para compreender o que via. E compreendeu. Aqueles eram dados de uma sonda de Júpiter. Uma etiqueta interna, acessada por sua mente analítica, revelava designação e data. Ela não apenas observava. Vivia o que a sonda viverá, por meio de sensores, lentes, antenas e detectores de radiação. O arquivo terminou. Com um salto brusco, como um corte em videogame, mergulhou em outra experiência. Uma sala cirúrgica. Luzes girando acima da cabeça. Uma dor opaca irradiando do abdômen até os dedos das mãos e dos pés. Por um instante pensou. Seria ela mesma naquela mesa? Estaria revivendo sua agonia em Mars através de registros médicos? Não. Era outro lugar. Outra paciente. Os médicos trabalhavam sem pressa. Atrás das máscaras, invisíveis. Mas o cheiro deles permanecia nítido. Pouco restava de carne e sangue humanos sob aquelas luzes. E o que restava era sustentado por uma intrincada armação de plástico e metal onde antes deveriam estar órgãos. Sistemas de suporte temporário. Próteses permanentes. Novo salto. Novo arquivo. Howard Falcon. Ela era Falcon. Ou ele era ela. Falcon testava membros restaurados. Órgãos sensoriais restaurados. Uma fisioterapia macabra e primitiva. Cada progresso monitorado por implantes internos. Mais uma vez, ela lutou para separar sua consciência da experiência em que estava mergulhada. Aquelas sensações pertenciam a Falcon. Mas Falcon não parecia saber que estava grampeado. Registrado. Monitorado. Havia um dispositivo implantado nele. Dentro da cabeça. Fascinada, entregou-se à terapia dele. Ao alongamento doloroso dos membros reconstruídos. Às flexões de órgãos remendados. Aos poderes restaurados. E ampliados. Seus olhos. Capazes de visão microscópica e telescópica. Sensíveis ao ultravioleta e ao infravermelho. Seu olfato. Capaz de produzir análise química instantânea. Sua percepção. Sensível a rádio e partículas. Sua audição. Expandida. Ele era ela. Mas melhor. Novo. Aprimorado. Sensores superiores. Processadores superiores. Uma onda de raiva atravessou-a. Ciúme puro. Novo salto. Nova sequência. Simulação de voo. Descendo para as nuvens rodopiantes do gigante gasoso. Imagens e dados de sondas anteriores. Ventos supersônicos. Lama de hidrocarbonetos. Variações violentas de temperatura. Mudanças brutais de pressão. Tudo visto de dentro da mente de Falcon. E ela nadava ali com ele. Então veio o feixe de rádio. E o som. Uma canção. Um coro poderoso. Entrando-lhe no peito. Explodindo de dentro para fora. Trazendo alegria crescente. E uma necessidade irresistível. Porque a canção era o conhecimento. E o conhecimento dizia: no fim, tudo ficará bem. Apesar do sacrifício. Por causa dele. O sacrifício necessário. O sacrifício contemplado com alegria. Uma voz ressoou como a de um Deus celeste. Lembrem-se do primordial. Ela abandonou-se ao êxtase da simulação. Falcon adorava aquilo. Falcon buscava aquilo como ela própria buscava. Entrega. Rendição final. Lembrem-se do primeiro. Então compreendeu. Sua raiva e ciúme cresceram no instante em que se identificou plenamente com Falcon. Aquele que tomara seu lugar. Aquele que se tornará melhor do que ela. Rompeu a conexão. Arrancou o chip do terminal. Retirou os espinhos das entradas. Cortou todo o contato. Agora estava tomada por uma fúria capaz de matá-la. Embora um mundo inteiramente novo se abrisse ao redor de Howard Falcon, levou mais de uma hora até que ele realmente pudesse contemplá-lo.
Antes disso, precisava verificar todos os sistemas da cápsula e testar a resposta aos comandos. Precisava calcular quanto calor extra seria necessário para atingir determinada taxa de subida. Quanto gás deveria liberar para descer. Mas, acima de tudo, havia a estabilidade. Precisava ajustar os cabos que prendiam a cápsula ao enorme balão em forma de pera, reduzindo vibrações e suavizando a viagem. Até ali tivera sorte. Naquela altitude, o vento era estável. O radar Doppler indicava velocidade relativa ao solo de 348 km por hora. Em Júpiter, isso era modesto. Rajadas de até 2.000 km por hora já haviam sido registradas. Mas velocidade pura pouco significava. O verdadeiro perigo era a turbulência. Se a encontrasse, somente habilidade, experiência e reflexos rápidos o salvariam. Nada disso podia ser programado no computador de Contiki. Somente depois de dominar sua estranha nave deu atenção às insistentes mensagens do controle da missão pedindo rapidez na checklist. Então acionou as hastes externas com instrumentos e coletores atmosféricos. Agora a cápsula lembrava uma árvore de Natal desajeitada. Mas continuava deslizando suavemente pelos ventos jovianos enquanto transmitia torrentes de dados para os gravadores muito acima. E enfim pôde olhar ao redor. Sua primeira impressão foi inesperada. E um pouco decepcionante. Por força de velhas memórias terrestres, parecia simplesmente estar sobrevoando de balão um campo de nuvens comum na Índia. O horizonte parecia próximo. Nada sugeria estar em um mundo 11 vezes maior que a Terra. Ele sorriu. E ajustou mentalmente a escala. Porque bastou olhar o radar infravermelho, sondando as camadas inferiores da atmosfera, para perceber como os olhos humanos eram facilmente enganados. Agora suas referências vinham de outro lugar. Das centenas de sondas não tripuladas que o haviam precedido. A camada de nuvens aparentemente a 5 km de distância estava, na verdade, 60 km abaixo. O horizonte, que julgaria estar a 200 km, encontrava-se quase a 3.000. A clareza cristalina da atmosfera de hidrogênio e hélio, somada à gigantesca curvatura do planeta, enganaria completamente qualquer observador despreparado. Ali, calcular distâncias era mais difícil do que na Moon. Para a mente terrestre, tudo precisava ser multiplicado por 10. Era um exercício simples. Para ele, ao menos. Ainda assim, percebeu algo estranho. Uma camada profunda de sua consciência não sentia que Júpiter era gigantesco. Sentia-se, isto sim, reduzido a 1/10 do tamanho normal. Não importava. Aquele mundo era seu destino. Sabia, intimamente, que se acostumaria à escala desumana. Mas, ao contemplar aquele horizonte impossível, sentiu como se um vento mais frio que a própria atmosfera atravessasse sua alma. Todos os seus argumentos em favor de uma exploração tripulada de Júpiter haviam sido falaciosos, e agora ele percebia que sua convicção mais íntima era, de fato, a verdade. Aquele lugar jamais seria para seres humanos. Ele seria o primeiro e o último homem a descer através das nuvens de Júpiter. O céu acima era quase negro, exceto por alguns tênues cirros de amônia, talvez a 20 km de altitude. Fazia frio ali, nas fronteiras do espaço, mas tanto a temperatura quanto a pressão aumentavam rapidamente à medida que se descia. No nível em que a Contiki derivava, a temperatura era de 50 graus Celsius abaixo de zero, e a pressão equivalia a 5 atmosferas terrestres. 100 km abaixo, a temperatura seria comparável à da Terra equatorial, e a pressão semelhante à encontrada no fundo de um mar raso. Condições ideais para a vida. 1/4 do breve dia joviano já havia transcorrido. O sol estava a meia altura no céu, mas a luz sobre o oceano ininterrupto de nuvens abaixo possuía uma suavidade peculiar. Aqueles 600 milhões de quilômetros adicionais haviam roubado do sol quase toda a sua força. Embora o céu estivesse limpo, havia a sensação de um dia encoberto. E, embora ainda fosse manhã, o ar carregava uma atmosfera de crepúsculo outonal. Outono era algo que jamais chegava a Júpiter. Ali não existiam estações. A Contiki descera no centro da zona equatorial, a região menos colorida do planeta. O mar de nuvens até o horizonte apresentava um tom salmão pálido. Não havia ali os amarelos, rosas e vermelhos que tingiam Júpiter em altitudes maiores. A Great Red Spot, a mais espetacular de todas as feições do planeta, encontrava-se milhares de quilômetros ao sul.
A tentação de descer naquela direção fora grande, pois as sondas sugeriam paisagens extraordinárias. Mas os planejadores da missão concluíram que a perturbação tropical meridional estava excepcionalmente ativa nos últimos meses, com correntes superiores a 1000 km/h. Entrar naquele turbilhão de forças desconhecidas seria imprudente. A Grande Mancha Vermelha e seus mistérios teriam de esperar por futuras expedições. O Sol, atravessando o céu 2 vezes mais rápido do que na Terra, aproximava-se agora do zênite. Sua luz era parcialmente bloqueada pela vasta cobertura prateada do balão. A Kon-Tiki continuava movendo-se para oeste com rapidez e suavidade, a 348 km/h. Mas apenas o radar e os cálculos instantâneos de Falcon revelavam isso. Seria sempre tão calmo ali? Howard Falcon perguntou a si mesmo. Os cientistas que analisaram os dados das sondas haviam falado com convicção sobre a tranquilidade equatorial de Júpiter. Previram que o Equador seria a região mais estável. E parecia que, afinal, sabiam do que falavam. Na época, Falcon fora profundamente cético. Preferira acreditar em um pesquisador excepcionalmente honesto que lhe dissera, sem rodeios: não existem especialistas em Júpiter. Pois haveria pelo menos um até o fim daquele dia. Se ele sobrevivesse. A bordo da garuda, o diretor de voo Buranafor soltou o cinto de segurança e flutuou suavemente para longe do console. Momentos depois, sua substituta, Budirno Imagem, deslizou com elegância para ocupar seu lugar. Era uma cambojana de baixa estatura, vestindo o uniforme do Serviço Espacial Indo-Asiático, com insígnias de coronel nos ombros. Até agora, isto está menos emocionante do que uma simulação, comentou Buranafor. Ótimo, respondeu Imagem. Esperemos que continue assim. Ela percorreu os consoles com o olhar enquanto, ao redor da sala circular, a equipe do primeiro turno se dispersava. Os controladores do segundo turno assumiam seus postos. O intercomunicador da garuda crepitou com a voz cansada do capitão Choudhury. Ponte para o controle da missão Kon-Tiki. Pode falar, capitão, respondeu Imagem. Recebi um pedido de autorização para a atracação de uma nave da agência espacial, vinda da base de Ganymede. 2 passageiros a bordo. Chegada prevista em 19h23. Qual o motivo da visita? Perguntou Imagem, intrigada. Nenhum motivo informado. Houve uma breve pausa. Ao fundo, ouviu-se o clique de outro comunicador. Cutter repete que isto é um pedido. Sem ofensa às tripulações, mas eu preferiria não correr o risco de desalinhamento durante uma atracação neste momento. Então devo entender que você está me pedindo para negar permissão? Imagino que, se realmente quiserem vir, transformarão isso em ordem, respondeu Imagem. Como Choudhury permaneceu em silêncio, ela acrescentou. Não há razão para antagonizá-los. Por favor, destaque ao comandante visitante a natureza sensível da missão. E mantenha-me informada. Como desejar. A comunicação foi encerrada. Imagem não fazia ideia do motivo pelo qual uma nave de patrulha escolheria atracar no centro de controle da missão Kon-Tiki em pleno andamento da operação. Mas tinha um pleno direito de fazê-lo. E ela não temia maiores complicações. Somente um acidente de acoplagem, altamente improvável, poderia interromper as comunicações com a cápsula. Foi apenas ao voltar os olhos para os controladores, dispostos em círculo perfeito diante dela, que Imagem percebeu 1 ou 2 rostos tensos. Expressões de apreensão. Olhares preocupados demais para uma missão em estado nominal. A consciência de Esparta retornou lentamente ao mundo sombrio ao redor, envolta em uma névoa vermelha de dor. Ouviu o suficiente para compreender o estado da missão. Ouviu Imagem e Choudhury discutindo a aproximação de uma nave da junta espacial. Nada disso lhe dizia respeito. Nada mais lhe dizia respeito. Logo tudo terminaria. Moveu-se dentro do tubo e retirou outra pastilha branca. Ela se dissolveu sob a língua com uma doçura requintada. Ela não era Dilis. Era Esparta novamente. Dentro do macacão preto, não sentia frio, exceto nas maçãs do rosto e na ponta do nariz. Era apenas uma sombra na floresta ao amanhecer. Os cabelos curtos escondidos sob o capuz. Somente o rosto exposto. Esperava entre as árvores enquanto o sol baixo subia lentamente, tingindo o bosque úmido com a cor de outubro. O cheiro de folhas em decomposição fez surgir a lembrança de um outono em New York City. Com Blake. Quando tudo começou a ruir. O cheiro das folhas. Era isso que a Terra possuía e nenhum outro mundo do sistema solar conhecia.
Decomposição. Sem decomposição, não há vida. Sem vida, não há decomposição. Seriam realmente eles os responsáveis por toda aquela vida caótica? Teriam iniciado, ou ao menos impulsionado, a vida em Vênus, Marte e na Terra? Em Marte e Vênus, a vida secou, congelou ou foi cozida sob pressão, lavada por chuvas ácidas abrasadoras, ou arrastada por ventos frios de dióxido de carbono. Somente na Terra ela se instalou e floresceu sobre a própria sujeira. E agora aquilo se espalhava rapidamente, tentando manter-se sempre um passo à frente dela mesma. A podridão espalhava-se pelos planetas. A podridão espalhava-se pelas estrelas. Todo aquele caldo repugnante era um presente do Pancreador, a forma peculiar como as profetisas se referiam a eles. Aqueles que estavam lá fora, esperando no grande mundo, segundo o conhecimento. Agora ela se lembrava de tudo. Tudo estava codificado na programação de Howard Falcon. E o conhecimento dizia que eles aguardavam entre os mensageiros que habitavam as nuvens, à espera do despertar, do qual as profetisas eram portadoras dos sinais. Ela fora escolhida para carregar esse sinal. Construída para isso. Feita para encontrar os mensageiros nas nuvens. Para ouvi-los. E falar com eles. Com os órgãos de rádio que lhe haviam arrancado em Mars. Para falar na linguagem dos sinais ensinada pelos profetas. Uma linguagem cuja memória eles haviam apagado de forma imperfeita quando a rejeitaram. O sol nascia. Um raio de luz alaranjada atravessou a floresta coberta de orvalho e encontrou os olhos pálidos de Esparta, incendiando-os. Ela resiste à nossa autoridade. Resistir a nós é resistir ao conhecimento. Mas o espírito livre era justamente aquele que resistia. Zombando do próprio nome. Falsos profetas. Presos à própria ambição. Cegos à própria tradição. Não conseguiam perceber que ela, na verdade, havia cedido ao conhecimento. E que nele florescera. Florescera. Amadurecera. E por fim rompera. Como um figo maduro demais no galho. Abrindo-se para expor a polpa roxa carregada de sementes. Eram estúpidos demais para compreender. Estúpidos demais para perceber que haviam criado algo superior ao que pretendiam. Não viam no que ela se tornará. Porque Esparta era agora a própria encarnação do conhecimento. Quando recusou o caminho errado que lhe impunham, voltaram-se contra ela. Tentaram arrancar o conhecimento de sua mente. Queimá-lo. Drená-lo com o sangue do próprio coração. Mas ela escapara. Durante anos, reconstruíra-se lentamente a partir dos fragmentos queimados e mutilados de carne que haviam deixado. Agora era mais forte. Mais fria. E quando conseguisse ressuscitar-se plenamente, faria o que precisava ser feito. O que o conhecimento, que agora era ela mesma, exigia. Mas antes mataria aqueles que tentaram pervertê-la. Não por ódio. Já não sentia nada por eles. Estava além da raiva. Era apenas uma questão de limpeza. De simplificação. Eliminar os que a haviam moldado tornaria tudo mais simples. Começando por Lord Kingman e sua casa cheia de convidados. Depois haveria tempo para matar o usurpador. A criatura quase humana que pretendiam usar em seu lugar. Falcon. Antes que ele levasse a mensagem errada às nuvens. Do ponto onde se escondia na floresta, viu uma figura surgir no terraço de Kingman. A casa estava banhada pela luz do amanhecer. A névoa espalhava-se pela relva e pelos fetos do campo, tornando a mansão tão diáfana quanto um cenário pintado. Ela permitiu que a imagem captada pelo olho direito se ampliasse mentalmente. Nitidez absoluta. Sem distorção. Melhor do que nova. Strychnine, ou melhor, Striaphan, produzia esse efeito no cérebro. O homem no terraço era Bill. Aquele cujo cheiro misturava aromas estranhos, desconhecidos. Ele olhava diretamente para a mata. Como se soubesse que ela estava ali. Impossível. A menos que possuísse visão telescópica tão precisa quanto a dela. Dali, parecia um alvo fácil. Mas o disparo seria impraticável, mesmo com sua pistola raiada de competição. A rotação giroscópica da bala, somada à gravidade e à resistência da trajetória, faria o projétil descrever uma espiral ampla antes de alcançar o terraço. Aquela distância tornava impossível prever o ponto exato de impacto. Nem mesmo o computador instalado em seu cérebro conseguiria calcular com precisão superior a meio metro. Ainda assim, com a munição que usava. Qualquer pedaço de carne atingido significava morte. Mas não. Bill podia esperar.
Então Rupert Kingman surgiu pelas altas portas. Vestia casaco de caça. Carregava a espingarda. Ao ver Bill, hesitou. Recuou ligeiramente. Era evidente que preferiria evitá-lo. Mas já era tarde. Ela ouviu. Rupert, eu realmente não pretendia. Com licença. Acho que vou tentar mais uma vez pegar aquele rato da árvore. Talvez desta vez consiga. A voz de Kingman era curta e suave. Ele sequer olhava o outro homem nos olhos. A espingarda repousava casualmente na dobra do braço. Tão casualmente que parecia quase doloroso para ele não erguer o cano e eliminar aquele outro rato ali mesmo. Mas em vez disso virou-se. Desceu os degraus. Atravessou o gramado encharcado. E seguiu diretamente em sua direção. Sem cães. Natural. Para caçar ratos da árvore, cães só atrapalhariam. Primeiro Kingman. Deixe-o chegar à metade do caminho. Depois, se Bill ainda estiver exposto. Ela ouviu o som abafado das botas Wellington deslizando pela relva alta. O sol filtrava-se por trás das folhas na borda da mata, incendiando-as de vermelho e amarelo, revelando as nervuras. Melhor abatê-lo já dentro da floresta. Depois retornar à casa. Entrar, se necessário. Eliminar-os de mais um por um. Silenciosamente. Em particular. Tiros na cabeça eram sempre melhores. Kingman agora atravessava os fetos. As frondes duras e úmidas das samambaias castanhas ensopavam-lhe as calças até os joelhos. Troncos próximos interrompiam a linha de visão, mas de vez em quando ela ainda o via avançando na névoa. Continuava ouvindo. Acompanhando-o. Prestando-se a romper o transe e interceptá-lo. Quando percebeu outro som. Vibrações no limite de sua sensibilidade. À direita. Passos delicados. Lentos. Intrincados. Como gotas tardias escorrendo do telhado depois da chuva. Um cervo. 2, provavelmente fêmeas. Movendo-se entre os galhos em busca de alimento. Mas havia outro som. Mais lento. Mais pesado. Não animal. Embora se movesse quase como um. Passos cautelosos. Controlados. Movimentos de um perseguidor profissional. O guarda-caça de Kingman? Não. Até meia hora antes, o velho chefe ainda dormia, recuperando-se da bebedeira da noite anterior, em seu quarto da ala oeste. Este era outro jogador. Ela fixou a direção do som. Parou de ouvir conscientemente. Relaxou. Entregou-se ao movimento. Mesmo ouvindo menos, conseguia imaginar o ritmo do estranho. Então Kingman surgiu à esquerda. Rompendo a vegetação úmida como um elefante. Com a confiança descuidada de quem crescerá naquela mata. Ela moveu-se para a direita. Não para interceptar Kingman, mas para alcançar o desconhecido por trás. Queria vê-lo primeiro. Atravessou a floresta iluminada com toda a leveza e precisão de que era capaz. Conteve-se no último instante. Por pouco não colidiu com ele. Se não soubesse que ele estava ali. Então admitiu. Ele era muito bom. Ela permaneceu imóvel, tremendo contra a casca áspera de um velho carvalho curvado. Então ele se moveu. E ela viu quem era. Cabelos ruivos encaracolados. Casaco de pelo de camelo. Luvas de pele de porco. Entre as folhas de outono iluminadas pelo sol, ele estava quase melhor camuflado do que ela própria. Sua habilidade não a surpreendeu. Era o Homem de Laranja. Ele quase a matara em Mars. E novamente em Phobos. Naquela ocasião, ela tivera a chance de matá-lo. Mas, por algum impulso equivocado. Justiça? Jogo limpo? Contivera-se. Mesmo sabendo que ele havia matado o médico que a libertara do sanatório. Mesmo sabendo, de algum modo, já naquela época. Embora sem ainda estabelecer claramente a ligação. Que ele tentará matar seus pais. Talvez até tivesse conseguido. Ela apoiou a face contra um trecho de musgo verde-esmeralda no tronco da árvore. Prendeu a respiração. E esperou que ele passasse pelo estreito leito do riacho coberto de folhas mortas. Agora, quaisquer escrúpulos anteriores já não importavam. Os passos cessaram. Ela avançou apenas o suficiente para espiar além do tronco. Não viu. Mas os passos de Rupert Kingman continuavam ecoando pela mata. Então o estampido seco da pistola do Homem de Laranja rasgou o silêncio da manhã. Mesmo sem o silenciador habitual, ela reconheceu imediatamente o calibre .38 pelo som. O disparo assustou os servos. Eles dispararam mata adentro sem sequer olhar para trás.
Dois corpos vivos rompendo a vegetação. Mas o tiro não abafou o impacto pesado do corpo de Kingman. Ele tombou no chão da floresta como uma árvore derrubada. Tiro na cabeça. Se conseguisse ver o homem de laranja, atiraria nele. Mas ele já se afastava, oculto por troncos sucessivos. Seguindo calmamente em direção à casa. Ela o acompanhou em silêncio até alcançar um ponto de visão limpa sobre o prado e a mansão. Ele saiu da mata. Agora estava em campo aberto. Sem sequer tentar esconder-se. Todos os convidados de Kingman estavam reunidos no terraço, conversando com aparente tranquilidade enquanto observavam sua aproximação. Bill afastara-se da balaustrada para encarar os demais. Postura relaxada. Arrogante. Ela ouviu durante 15 segundos. Então, Bill, rumo a Júpiter, disse Holly sim, com um sorriso irônico nos lábios vermelhos. Mas como sabemos que Linda não estará lá antes de nós? Como aconteceu em Phobos? Bill demorou a responder. Então disse. Na verdade, minha cara, eu estou contando com isso. O transe durou apenas um instante. Quando saiu dele, sua mente já estava decidida. Mirou. Apertou o gatilho. A cabeça do homem de laranja explodiu. Mais rosa do que laranja. Para executar os outros disparos, precisava de tempo. Talvez um terço de segundo por tiro. Mas a distância extrema cobrava seu preço. Dos 4 disparos seguintes, apenas 2 encontraram carne. O tiro destinado a Bill atingiu Jack Noble no abdômen. O segundo perdeu-se na parede da mansão. O terceiro foi dirigido a Holly Sim, que já se abaixava. A bala acertou-lhe o ombro, rasgando parte do pescoço. O quarto despedaçou um bloco irregular da balaustrada. Nesse instante os demais já haviam mergulhado atrás da proteção. Poucos segundos depois começaram a responder ao fogo, disparando de trás da cobertura. Mas ela já corria floresta adentro. Mais leve do que os servos. Naquele primeiro dia, o pai dos deuses sorriu para Howard Falcon. Tudo estava tão calmo em Júpiter quanto anos antes, quando ele caminhava com Webster pelas planícies do norte da Índia. Falcon teve tempo de dominar plenamente suas novas capacidades. Até que a Contique lhe pareceu uma extensão do próprio corpo. Uma sorte maior do que ousara esperar. Começou até a se perguntar se precisaria pagar por ela. Sorriu intimamente. Mesmo no homem perfeito. A superstição ainda sobrevivia. As 5 horas de luz aproximavam-se do fim. As nuvens abaixo enchiam-se de sombras, ganhando uma solidez imensa que não possuíam sob o sol alto. A cor desaparecia rapidamente do céu, exceto no oeste, onde uma faixa roxa cada vez mais intensa se estendia pelo horizonte. Acima dela surgia o fino crescente de uma lua próxima, pálida, quase apagada contra a escuridão total. Com velocidade perceptível a olho nu, o Sol desceu sobre a curvatura de Júpiter. A quase 3.000 quilômetros de distância. As estrelas apareceram em legiões. E ali estava a estrela vespertina. A Arfe. Bela. Pequena. Suspensa na borda do crepúsculo. Lembrando de quão longe estava de casa. Ela seguiu o Sol rumo ao oeste. A primeira noite humana em Júpiter havia começado. Com a chegada da escuridão, a Contique começou a descer. Sem o fraco aquecimento solar, o balão perdia parte da flutuabilidade. Falcon não interveio. Já esperava por isso. Queria descer. A camada de nuvens invisível permanecia 50 quilômetros abaixo. Ele a alcançaria por volta da meia-noite. No radar infravermelho ela surgia claramente, revelando também compostos complexos de carbono misturados ao hidrogênio, hélio e amônia. Falcon podia perceber tudo isso diretamente, graças a capacidades sensoriais ainda não divulgadas publicamente. Os químicos aguardavam ansiosamente amostras daquela substância fofa e rosada. Sondas anteriores haviam coletado apenas alguns gramas, analisados rapidamente a bordo antes de desaparecerem nas profundezas esmagadoras. E o pouco aprendido apenas aumentara a curiosidade. Metade das moléculas fundamentais da vida estava ali, flutuando acima das profundezas jovianas. Onde havia alimento? Poderia haver vida? Essa pergunta permanecia sem resposta havia mais de um século. O infravermelho não atravessava as nuvens. Mas o radar de micro-ondas sim. Camada após camada. Até revelar a superfície oculta a 400 quilômetros de profundidade. Uma superfície inalcançável. Pressões e temperaturas extremas a tornavam proibida até mesmo para sondas robóticas.
Na tela, surgia desfocada. Granular. Tentadora. Inacessível. Nem Falcon nem o radar conseguiam interpretá-la por completo. 1 hora após o pôr do sol, lançou sua primeira sonda auxiliar. Ela caiu rapidamente por 100 quilômetros. Depois estabilizou-se na atmosfera mais densa, enviando torrentes de sinais de rádio, que Falcon retransmitiu ao centro de controle da missão. Depois disso, nada restava senão vigiar a taxa de descida e acompanhar os instrumentos. Levado pela corrente estável, o próprio Kon-Tiki praticamente se governava sozinho. A diretora de voo imagem anunciou o encerramento do primeiro dia. Bom dia, Howard. É 1 minuto depois da meia-noite e temos luz verde em todos os painéis. Espero que esteja se divertindo. A resposta de Falcon chegou com atraso, deformada pela estática. Bom dia, Flight. Aqui também só vejo verde. Estou ansioso pelo nascer do sol para conseguir enxergar um pouco mais pela janela. Então nos chame, nesse caso. Enquanto isso, não vamos incomodá-lo. Ela abriu o canal para a ponte de comando da nave. Mankornaki, Flight. O segundo imediato da nave, um tailandês com 10 anos de serviço entre as luas de Júpiter, era o oficial de serviço naquele novo turno. O capitão Choudhury havia se recolhido à cabine para descansar. Bom dia, com Mankorn, disse ela. Pode me atualizar sobre nossos VIPs? A nave segue em transferência balística de Oman a partir de Ganymede. Nenhuma alteração na previsão de chegada. Obrigada. 10 minutos transcorreram sem incidentes. Então, de repente, linhas gráficas dispararam nas telas. Imagem estendeu a mão para o canal de comando. Howard. Passe para o canal 46, ganho alto. Havia tantos circuitos de telemetria em operação que ela teria perdoado Falcon se ele lembrasse apenas dos poucos realmente críticos. Mas ele não hesitou. Pelo comunicador, ouviu-se imediatamente o clique do seletor no painel de Howard Falcon. Ele elevou a frequência em seu amplificador interno, conectado ao microfone da sonda que agora flutuava 125 km abaixo da Kon-Tiki, em uma atmosfera quase tão densa quanto a água. Coloque nos alto-falantes, ordenou Imagem. O controlador de comunicações transferiu imediatamente o canal da sonda para o sistema geral da sala. No início ouviu-se apenas um leve chiado, como ventos estranhos soprando na escuridão de um mundo inimaginável. Então, no fundo do ruído, surgiu lentamente uma vibração profunda. Um estrondo crescente, como o rufar de um tambor gigantesco. Era tão grave que se sentia no corpo tanto quanto se ouvia. As pulsações aceleravam continuamente, embora o tom permanecesse idêntico. Logo tornou-se uma sequência rápida, quase infrassônica. E então, abruptamente, cessou. Tão abruptamente que o cérebro demorou a aceitar o silêncio. Por alguns instantes, a memória ainda produziu um eco fantasmagórico nas regiões mais profundas da mente. Os controladores trocaram olhares. Era o som mais extraordinário que qualquer um deles já ouvirá. Mesmo entre todos os ruídos conhecidos da Terra, nenhum conseguia imaginar um fenômeno natural capaz de produzi-lo. Não lembrava o chamado de animal algum, nem mesmo o de grandes baleias. Se Imagem não estivesse tão concentrada, talvez tivesse percebido a excitação mal disfarçada em 2 rostos entre os controladores. Mas naquele momento ela já falava novamente com a ponte. Com Mankorn, por favor, mande alguém acordar o Dr. Brenner. Talvez isto seja exatamente o que ele esperava. O som voltou. Exatamente no mesmo padrão. Agora todos estavam preparados para medi-lo. Da primeira pulsação quase inaudível até o auge final, pouco mais de 10 segundos. Desta vez, porém, houve eco verdadeiro. Fraco. Distante. Poderia vir de uma das muitas camadas refletoras profundas da atmosfera estratificada. Ou talvez de outra fonte ainda mais remota. Esperaram um segundo eco. Nada. Howard, solte outra sonda, por favor. Talvez com 2 captadores de microfone. Podemos triangular a fonte. Certo, Flight, respondeu Falcon, com o atraso habitual. Logo depois, pelos alto-falantes, ouviu-se o impacto seco do módulo robótico desprendendo-se da Kon-Tiki. Curiosamente, os microfones da própria cápsula continuavam captando apenas o ruído do vento. Os estrondos pareciam aprisionados sob uma camada atmosférica refletora muito mais profunda. Olaf Brenner surgiu pela escotilha central da sala de controle, vindo do corredor dos alojamentos da Garuda.
O exobiólogo baixo, grisalho e corpulento ainda parecia meio adormecido. Batendo nas anteparas, quase flutuava sem controle. Tentou prender-se ao console ao lado de Imagem enquanto ainda vestia o suéter. Ela precisou segurá-lo para evitar que fosse levado pela corrente de ar. Brenner nem agradeceu. O que está acontecendo? Perguntou, ainda rouco. Escute, disse Imagem. Os estrondos repetiram-se. A segunda sonda já atravessava rapidamente as camadas inferiores. E os monitores do centro de controle mostravam com clareza que a origem dos sons estava a cerca de 2.000 quilômetros da Kon-Tiki. Uma distância enorme. Embora isso não implicasse grande potência na fonte. Nos oceanos da Terra, sons relativamente fracos também podiam viajar distâncias comparáveis. Então, a que isso se parece? Perguntou Imagem. Brenner franziu a testa. Você é quem está ouvindo comigo. O que lhe parece? Você é o especialista. Mas, poderia ser um sinal deliberado. Brenner soltou um resmungo impaciente. Tolice. Pode haver vida lá embaixo. Aliás, eu ficarei profundamente decepcionado se não encontrarmos pelo menos micro-organismos, talvez até formas vegetais simples. Fez uma pausa. Mas nada semelhante a animais como os conhecemos. Não? Toda a evidência obtida em Mars, Vênus e na pré-história terrestre indica que nenhum animal consegue gerar energia suficiente sem oxigênio livre. E não existe oxigênio livre em Júpiter. Portanto, qualquer bioquímica possível aqui precisa operar em baixa energia. Imagem acionou o canal. Está ouvindo isso, Howard? A voz cuidadosamente neutra de Falcon respondeu pelos alto-falantes. Sim, Flight. O Dr. Brenner já expôs esse argumento antes. Brenner voltou-se para a própria tela plana. Mesmo assim, algumas dessas ondas têm 100 metros de comprimento. Nem mesmo uma baleia conseguiria produzir algo assim. A origem deve ser natural, Howard. Provavelmente os físicos encontrarão uma explicação, respondeu Falcon friamente. Pense um pouco, insistiu Brenner. O que um alienígena cego pensaria ao ouvir uma praia em tempestade? Ou um geyser? Um vulcão? Uma cachoeira? Poderia facilmente imaginar uma criatura gigantesca. Houve 2 segundos de silêncio. Depois Falcon respondeu. Isso certamente merece reflexão. Exatamente, resmungou Brenner. Por enquanto, a conversa terminou ali. De Júpiter, os sinais misteriosos continuavam a surgir em intervalos regulares, sendo gravados e analisados por toda a instrumentação do centro de controle. Brenner examinava os dados acumulados em sua tela. Uma transformada rápida de Fourier não revelou qualquer padrão inteligível oculto no estrondo rítmico. Ele bocejou longamente e olhou ao redor. Onde está o intruso profissional? Perguntou a Imagem, ao notar vazio o cinto onde Blake Redfield costumava permanecer. Imagem respondeu sem desviar os olhos dos monitores. Até detetives profissionais precisam dormir de vez em quando. Blake estava em sua pequena cabine, dormindo de maneira irregular. Nos últimos dias vinha dormindo cerca de 5 horas por ciclo de 24 horas. Nunca de uma só vez. Fragmentava os cochilos para conseguir acompanhar as operações de cada um dos 3 turnos do centro de controle. Isso lhe proporcionara algo valioso. Uma boa noção de quem eram os agentes. Os controladores que se controlavam excessivamente bem sob suas provocações constantes. Independentemente do lado em que estivessem nesse jogo de múltiplas facetas, todos compartilhavam um conhecimento negado ao resto das pessoas a bordo da Garuda. Falcon tinha um propósito nas nuvens que ia muito além dos objetivos declarados da missão. Nem mesmo o próprio Falcon parecia saber. Estaria ele fingindo? Era uma pergunta, entre tantas, que só poderia ser respondida quando o evento chegasse. Em seu esconderijo, Sparta despertou de sonhos de vingança. Seus olhos vermelhos se abriram, e ela passou a língua áspera sobre dentes amarelados. A realidade ressurgiu apenas gradualmente. Ela escutou tempo suficiente para confirmar a duração da missão. Em breve, ela sabia que era hora de partir, se quisesse alcançar Blake. Mas seria isso ainda o que desejava? Ponderou silenciosamente. Seus olhos vermelhos observavam, escondidos, enquanto ele se ocupava de seus afazeres autoritários, acessava dados sem permissão e fazia perguntas grosseiras aos controladores de folga, tornando-se um incômodo constante. Para ela, seu comportamento era transparente. Ele sabia, assim como ela, que havia algo de podre na missão Kon-Tiki.
Mas, ao contrário dela, não sabia o que. Cutucava e cutucava as feridas, na esperança de irritar a fera a ponto de fazê-la reagir, revelando-se por completo. Uma fagulha de compaixão ainda ardia em sua mente. Ele não fazia ideia de que estavam apenas ganhando tempo, que ele já estava marcado para morrer. Os esforços de Blake eram perigosos e inúteis. Ela não lhe devia nada. Mesmo assim, podia avisá-lo do cataclismo que se aproximava. Ela já fizera o possível para decapitar o espírito livre. Mas, como a hidra, ele continuava a fazer crescer novas cabeças. Cerca de 1 hora antes do amanhecer, as vozes das profundezas se calaram, e Falcon começou os preparativos para o segundo dia. A Kon-Tiki estava agora a apenas 5 quilômetros acima da camada de nuvens mais próxima, a pressão externa havia subido para 10 atmosferas, e a temperatura era de 30 graus Celsius, típicos de clima tropical. Uma pessoa poderia se manter confortável ali apenas com uma máscara de respiração e a mistura adequada de hélio e oxigênio. O centro de controle da missão permaneceu em silêncio por alguns minutos, mas logo, com o amanhecer despontando nas nuvens de Júpiter, a voz de imagem surgiu na comunicação. Temos boas notícias, Howard. A camada de nuvens abaixo de você está se dissipando. Em cerca de 1 hora, o céu abrirá parcialmente. Fique atento à turbulência. Já percebi algumas coisas, respondeu Falcon. Até onde conseguirei enxergar? Pelo menos 20 quilômetros, até a segunda termoclina. O convés é sólido, é aquele que nunca quebra. Falcon sabia disso. Sabia também que estava além do alcance. A temperatura lá embaixo devia ultrapassar os 38 graus Celsius. Pela primeira vez, um balonista se preocupava não com o teto, mas com o porão. 10 minutos depois, ele pôde confirmar o que os sensores em órbita já mostravam. Havia uma mudança de cor próxima ao horizonte. A camada de nuvens se tornará irregular, ondulada, como se algo a tivesse rasgado. Falcon aumentou a potência do forno nuclear, elevando a Kon-Tiki mais 5 quilômetros para melhorar a visão. O céu abaixo clareava rapidamente, como se um dissolvente invisível estivesse abrindo caminho na densa camada. Um abismo se formava diante dele. Logo, sobrevoou a borda de um desfiladeiro de nuvens com 20 quilômetros de profundidade e 1000 de largura. Um novo mundo se revelava. Júpiter havia retirado um de seus muitos véus. A segunda camada de nuvens, inacessível abaixo, era mais escura, quase rosa-salmão, salpicada por pequenas ilhas vermelhas em formato oval, com eixos maiores alinhados de leste a oeste, seguindo o vento predominante. Havia centenas delas, lembrando as cúmulos fofos do céu terrestre. Falcon reduziu a flutuabilidade. A Kon-Tiki começou a descer pela encosta que se dissolvia. Então notou a neve. Flocos brancos caíam lentamente, mas estava quente demais para a neve. Não havia praticamente água naquela altitude, e os flocos não brilhavam nem cintilavam, eram grandes, de vários centímetros, opacos e foscos. Pareciam cera. E eram. Uma reação química na atmosfera estava condensando os hidrocarbonetos em flocos cerosos. Cerca de 100 quilômetros à frente, uma perturbação nas nuvens fazia os ovais vermelhos girarem, formando uma espiral ciclônica. A velocidade era impressionante. Se fosse uma tempestade, Falcon estava em apuros. Mas, em vez de medo, surgiu a admiração. Aquilo não era uma tempestade. Algo enorme, dezenas de quilômetros de diâmetro, emergia das nuvens. Era sólido, avançando pelo céu cor de salmão como um iceberg em hidrogênio, impossível, mas a analogia funcionava. Ajustando a ótica da Kon-Tiki, Falcon enviou a imagem para o centro de controle da missão. Uma massa cristalina esbranquiçada, listrada de vermelho e marrom, se desenrolava à frente. Parecia a mesma substância dos flocos caídos ao redor, uma cordilheira de cera, constantemente se desfazendo e se reformando nas bordas. O centro de controle começou a bombardear Falcon com perguntas. Ele respondeu com firmeza. Sei o que é. Uma massa de bolhas, algum tipo de espuma de hidrocarboneto. Os químicos vão se divertir. A voz de imagem surgiu novamente, urgente. O que você vê, Howard? Falcon ignorou o tagarelar de Brenner e concentrou-se na imagem. Com atraso, reajustou o foco. Tinha uma ideia, mas precisava confirmar. Um erro seria motivo de chacota em todo o sistema solar. Finalmente, ele falou formalmente. Centro de controle da missão, Howard e Falcon a bordo da Kon-Tiki. Hora efeméride, 19 horas, 21 minutos e 15 segundos.
Latitude, 0 graus e 5 minutos norte. Longitude, 105 graus e 42 minutos, Sistema 1. Dr. Brenner, se ainda estiver por aí, saiba que existe vida em Júpiter. E é grande. Brenner respondeu, genuinamente satisfeito. Que bom estar enganado. A Mãe Natureza sempre tem uma carta na manga. Só mantenha a lente focada e nos dê as melhores fotos que conseguir. Falcon ajustou o telescópio e observou. As coisas que se moviam nas encostas cerosas ainda estavam longe, grandes demais para distinguir detalhes, quase negras, com forma de ponta de flecha, ondulando lentamente como raias-mantas gigantes nadando sobre algum recife tropical. Talvez fossem herbívoros celestes, tão pacíficos quanto o gado que pastaria nos campos de nuvens de Júpiter, alimentando-se das faixas vermelho-acastanhadas que serpenteavam pelos penhascos flutuantes. Ocasionalmente, um mergulhava de cabeça na espuma e desaparecia, engolido pelo manto ceroso. A Kon-Tiki avançava lentamente sobre as colinas efêmeras. Levaria pelo menos 3 horas para cruzá-las por completo, uma corrida contra o sol. Falcon esperava que a escuridão não o alcançasse antes que pudesse estudar as mantas, como as batizara, e a paisagem delicada sob suas asas ondulantes. O comunicador estalou. Howard, detesto interromper, mas é hora de trocar de turno, disse Image. O Dr. Brenner pediu mais café. Parece que ele quer aproveitar este momento com você. Sim, com certeza, respondeu Falcon. Obrigado, Flight. E olá, Howard, acrescentou a voz de David Loom, de Ganímedes. Tivemos que praticamente arrastar a Budirno daqui. Ela teria monopolizado toda a diversão. A diversão demorou a chegar, 3 longas horas. Durante esse tempo, Falcon manteve os microfones externos no ganho máximo, imaginando se as mantas seriam a origem do estrondo noturno. Quando finalmente mediu, constatou, quase 300 metros de envergadura, 3 vezes o comprimento da maior baleia da Terra. Apesar do tamanho colossal, não deviam pesar mais que algumas toneladas. Meia hora antes do pôr do sol, Kon-Tiki estava quase acima das montanhas de cera. Ainda não demonstraram reação à minha presença, disse Falcon, respondendo às perguntas repetitivas de Brenner. Parecem vegetarianos inofensivos. Se tentassem me perseguir, não conseguiriam minha altitude. Observando atentamente, Falcon notou que as criaturas tinham poucas estruturas visíveis, mesmo com fotogramas aprimoradas por computador. Nenhum sinal de órgão sensorial. Apenas deltas negros gigantes, ondulando sobre colinas que eram pouco mais do que nuvens densas. Pareciam sólidas, mas qualquer passo sobre elas seria como atravessar papel de seda. De perto, ele enxergava as células ou bolhas que compunham a espuma, algumas com cerca de 1 metro de diâmetro. Petroquímicos suficientes para alimentar a humanidade por 1 milhão de anos se escondiam sob aquela camada cerosa de Júpiter. O curto dia quase terminava quando sobrevoou o topo das colinas. No lado oeste, nenhuma manta aparecia. A topografia era diferente. Longos terraços planos, como degraus de uma cratera lunar, levando à superfície oculta do planeta. No degrau mais baixo, logo acima das nuvens rodopiantes, uma massa oval de 5 ou 6 quilômetros de diâmetro se destacava, apenas um pouco mais escura que a espuma ao redor. Falcon pensou estar diante de uma floresta de troncos pálidos, como cogumelos gigantes que jamais tinham visto o sol. Mas os troncos estavam tão próximos que talvez não fossem múltiplos, e sim uma única árvore colossal, semelhante às figueiras de Bengala do Oriente. Ele lembrava de ter visto uma figueira em Java com 650 metros de diâmetro. Aquela monstruosidade era ao menos 10 vezes maior. A luz diminuía rapidamente. A paisagem das nuvens assumiu tons púrpura e em segundos desapareceu. Na última claridade do seu segundo dia em Júpiter, Falcon viu, ou pensou ter visto, algo que desafiava qualquer explicação. Os troncos finos se moviam em perfeita sincronia, como folhas de algas na correnteza, e a árvore não estava mais no lugar em que ele a tinha avistado inicialmente.